Bom dia, bom dia. Hoje é dia 10 de maio de 2024. Estou na residência do Dr. Eduardo Varpechoski, nosso odontólogo, dentista da época aqui, já está com uma certa idade, mas nós estávamos lembrando aqui das enchentes em Porto Alegre. Mas antes de falar das enchentes, doutor Eduardo, né, um bom dia, né? Bom dia. Eu gostaria que o senhor falasse aí da família, como é que foi esse início da família em Guarani das Missões, porque eu tenho uma ideia aqui, vaga, né, que eu acho que foi o senhor que contou, que iniciou aí com o Leão Varpechoski. Mas antes do Leão Varpechoski, como é que era com o Coronel Dico, como é que era essa relação? Bom dia, Pinóquio, bom dia, pessoal de Guarani das Missões e arredores. A minha história vem do tempo de Ijuí, aonde o Coronel Dico era o coronel daquela região em 1900. Ele que comandava, né? Entre 1890 e 1900, e o meu avô era colono lá perto do Rio Conceição, lá em Juí. E a minha avó Maria ficou doente, não podiam trabalhar porque ele tinha que cuidar da minha avó. E ele se dava muito bem com o Coronel Dico, que era comerciante, também tinha uma casa de negócio muito grande em Juí. Convidou o meu avô para trabalhar com ele para poder assistir melhor a minha avó. O meu avô aceitou, vendeu a colônia e foi para a cidade de Juí. Trabalhou uns quantos anos com o Coronel Dico e em 1902 nasceu o meu pai, Clemente Onofre Varpechoski. 1902. 1902. E em 1905 o Coronel Dico resolveu fazer uma filial em Guarani das Missões. Sim, e onde é que era essa filial, doutor? Era aqui em Guarani, e era aonde hoje está morando a professora Irene? Os Gonçalves. A professora Irene Gonçalves. A professora Irene que era Gonçalves. A casa do Tarcísio Rigg. Isso aí, Aí tinha uma casa de madeira que ali começou então toda a parte. E aí depois então, aonde hoje a cooperativa mista, a Copernil, né? Copernil, o Mercado São Luís, comprou aquela parte ali da casa onde o Luiz morava, o Luiz Psitinski, com minha irmã, né? Ali funcionou muitos anos a primeira casa de negócio. Foi ali. E foi ali. Depois é que veio Depois, então, que ele conseguiu construir, o vovô Leão conseguiu construir a parte da esquina, que hoje está essa cooperativa Copernil. Que em cima, na Pratibanda, está lá a Flor de Lis, né? Exatamente. A famosa Flor de Lis. Isso aí, em cima como lembrança daquela época. E depois que o vovô estava ficando já muito de idade e tudo, passou para o pai, Clemente, né? A casa de negócio, e continuou o nome de Casa Leão, como tinha sido colocado na época quando o vovô... Primeiro eu vou contar uma história muito interessante. Pode ser, pode falar. O vovô Leão não era uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora. E era empregado do Coronel Dico. O Coronel Dico mandou o vovô para cá, como seu gerente, e
o vovô Leão trazia corretamente todas as escrituras que precisavam dar conta do recado das vendas que ele fazia. Da escrituração do negócio. Exatamente. E o Coronel Dico se agradava muito da honestidade do meu avô. Chegou em não me lembro se 1910, por aí, não me lembro certo qual é a data, o Coronel Dico resolveu entregar a casa pro vovô Leão. O vovô Leão foi lá para buscar mercadoria e ele chegou e disse: Leão, eu vou te dar 2 carroções mais carregados de toda a mercadoria e de hora em diante tu vai ser o dono de tudo isso. E tu vai me pagar aos poucos quando puder. Uhum. O vovô não quis aceitar porque ele tinha muito escrúpulo com o negócio de ficar devendo e tudo e tal. E o coronel disse que não, tu vai fazer, tu foi um ótimo empregado, eu quero te dar a parte que te toca como recompensa do que fosse um ótimo empregado meu. E, por fim, o vovô aceitou, então veio com esses 2 carroções de mercadoria a mais e começou a pagar o Coronel Dico. E o Coronel Dico disse que pagasse de pouquinho, podia levar anos, não tinha problema nenhum, mas o vovô Leão levou aquilo muito a capricho e conseguiu pagar as contas em mais ou menos um ano e pouco. Isso deixou o Coronel Dico até assombrado pela maneira de como o vovô Leão fazia as coisas no sentido comercial. Aí, essa fase, então, ficou com o nome de Casa Leão, em nome de homenagem do meu avô. E lá, pelas 1917, 18, o vovô Leão entregou para o meu pai, pro seu Clemente Varpechoski, a casa comercial. E o pai Clemente trabalhou anos, até 1936, 37, e resolveu trabalhar em Porto Alegre em 38, 39, nós fomos a Porto Alegre. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha, naquela época, eu nasci em 1934, eu tinha 4, 5 anos quando nós fomos para Porto Alegre. E aí nós ficamos, e colocou o meu tio, Zygmundo Lipichinski, que morava em São Luís, veio aqui, tomou conta da firma, e o pai se empregou na firma Bromberg, em Porto Alegre. Firma Bromberg. Isso Bromberg. Aí, em que lugar que era lá? O senhor lembra? Era na Voluntário da Pátria. Voluntário da Pátria. Era, naquela época, Voluntário da Pátria era o auge do comércio de Porto Alegre. De Porto Alegre. E com isso, nós ficamos morando em Porto Alegre. Eu lá fui a uma escola chamada, a escola era em homenagem à Argentina. Era a escola, o Grupo Escolar Argentina. E ali que eu fiz a minha introdução na escola. Isso eu tinha, naquela época, tinha 6 anos. 6 anos. Quando entrei na escola, isso já em 1940. Então, doutor Eduardo, o senhor, nessa enchente, na primeira, em Porto Alegre... Eu estava com 6 anos e meio, mais quase 7 anos, né? Quando, então, deu a enchente em Porto Alegre, em 1941. Sobre essa enchente, o que aconteceu? Eu tinha muitos parentes
no 4º distrito de Porto Alegre, que é aquela região de São Geraldo, ali aquela parte da baixa, perto da igrejinha Nossa Senhora Częstochowa dos poloneses, ali também tinha naquela região, e tinha a igreja São Geraldo, que era na igreja, era também na Avenida Farrapos, e a enchente pegou todos os meus parentes. A família Gaieski, que era sogro do doutor Eduardo Baidatsky, do tio Antônio Gaieski, era sogro do doutor Eduardo Baidatsky, que casou com a minha prima Vera. E todos vieram morar na nossa casa, que a nossa casa era mais em cima, morávamos no alto, para poder se agasalhar naquela época, como flagelados, né? E a água tomou conta daquela parte do 4º distrito, mais ou menos perto do teto das casas. Foi tanta água que foi naquela época. E isso foi em 1941, me lembro bem como hoje. Foi uma das maiores enchentes que aconteceu naquela época. E isso trouxe para a família mais união. Porque com o fato de nós convivermos com os primos, com os tios que estavam morando, era uma algazarra só de criançada, porque era muita criança naquela época, né? Isso demonstra a fraternidade que existia já nos nossos familiares dentro da parte comunitária. Doutor Eduardo, o senhor agora conheceu Porto Alegre naquela época. A ponte do Guaíba não estava construída ainda? Não. E o aterramento, isso, ali onde é que hoje inundou tudo, ali onde é que é a rodoviária, a Mauá? Inundou. Isso era aterrado ou ali já existia isso? Isso foi aterrado depois? Não, isso foi depois. Eles aterraram depois, né? Depois. Essa parte onde está o estádio do Internacional? Do Internacional, tudo aquilo foi aterrado depois, desde o gasômetro até perto do hipódromo de No Porto Cristal? Alegre. No Cristal? Exatamente. Cristal, ali tudo isso aí foi aterrado e aí é onde se construiu depois então o estádio do Internacional. Do Inter, né? E do Beira-Rio, e aí as coisas então já se tornaram diferentes. A enchente de 1941, eu me recordo que o pessoal falava que aquela parte ali da Rua da Praia, que ele vai até o Guaíba ali. Sim, ele vai até o gasômetro ali. Vai até. E ali ficou praticamente quase até a metade da Rua Andrade, da Rua da Praia, tomada pela água. Ali morava a minha bisavó da minha esposa. Também ficou completamente ilhada. E, aliás, eles nem moravam ali, eles moravam na Ilha Pintada. E tiveram que ser agasalhados. Também naquela época tinha o estaleiro Mabilde, que ficou totalmente destruído. E aí terminou, naquela época de 1951, com a enchente, terminou o estaleiro Mabilde as suas funções de reparo de navios. Entrou em falência porque não tinha como se recuperar. Que são da minha família, da parte da minha esposa Maril, que era da família dos Mabildes.
Nessa época aí, o senhor lembra, assim, houve muitos mortos, muito estrago, o que o senhor lembra disso? Aí, o senhor era muito pequeno, eu era né? meio criança. Mas o que contavam... O que contavam? Tem um mosquito voando aqui. Me contavam que muitas crianças, muitos idosos morreram, não tinham tempo de fugir por causa da água, principalmente nas ilhas da Pintada, aquela região onde hoje está os alicerces dos pilares das pontes. Tudo ali foi tomado rapidamente e muita gente morreu. Tá bom, doutor Eduardo. E daqui de Guarani, o senhor lembra de alguma outra enchente aqui? Guarani ou aqui em alguma outra região? Aqui eu me lembro da enchente que levou o moinho. Pois essa enchente aqui, eu tinha uma foto, essa não é de 55? Por aí, eu não me lembro direito, porque nessa época, eu não estava em Guarani, eu estava estudando em Santo Ângelo. Que daí é o Moinho dos Apaosca, o senhor ia falar? O Moinho dos Apaosca, que foi levado totalmente para destruição, que é engraçado porque estou lhe contando o que contaram, que a casa era uma enorme de uma construção de madeira, o moinho, né? Foi levada pela água, quando chegou na ponte, ela se desmanchou. E não derrubou a ponte, quer dizer que a ponte foi uma ponte muito bem feita. 1904. Hoje temos muitas fotos já colorizadas, daqui a uns anos nós lançamos essas fotos. É verdade. E dessas coisas eu me lembro porque foi contado dessa parte do moinho dos Apaosca. De uma hora para outra ficou totalmente flagelado. Tá bom, doutor Eduardo. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Algum recado? Eu quero acrescentar um recado. Aos que estão hoje trabalhando no município de Guarani, principalmente as autoridades, os prefeitos, os ex-prefeitos, os vereadores, os ex-vereadores, os comerciantes fortes, procurem pensar mais na cidade de Guarani das Missões, para que ela seja cada vez mais proporcionada à sua dedicação à população guaraniense. Nós estamos necessitados e muito de coisas que façam com que o próprio ser humano, habitante de Guarani das Missões, seja visto com bons olhos pelas autoridades, tanto municipais, estaduais e federais. E isso eu peço. Ajudei muito sobre Guarani das Missões e fico satisfeito que cada vez está prosperando mais. As autoridades atuais estão fazendo muita coisa de bom. Eu gostei muito das coisas que estão acontecendo, né, nas ruas de Guarani, nas estradas do município, né? Estão sendo olhados a parte da estrutura de estradas que faz com que o município se torne cada vez mais fácil de ser movimentado entre si, faz com que o povo se alegre cada vez mais. Vamos clarear aqui, não estamos fazendo campanha política, né? Nós estamos em véspera de campanha política, mas não é campanha política. Não. Cada prefeito fez a sua parte. Exatamente. Né? E fica, então, também para o próximo candidato, ou os pré-candidatos que estão aí, né? Para que levem isso para os seus currículos, para seus planos de governo. Eu acho que é nesse sentido que o senhor quer colocar. Isso eu quero falar. Para que depois não dê dizer que este governo é melhor que aquele. Não é nesse sentido. Não existe melhor governo nem de um nem de outro. O que existe é que cada prefeito que passou deixou a sua marca. E isso que é o importante. Eu quero dizer que eu não estou falando de
de trazer uma parte do... Eu apenas disse porque eu fiquei abrindo. O senhor gostou? O que acontece é o seguinte, eu estou bastante limitado. Não posso sair de casa muito. Então eu quase não entro, não vou para a cidade. De vez em quando a minha filha, o meu genro, me levam de carro e aí eu fico olhando as coisas boas que estão acontecendo. Por isso que eu falei que fiquei mas tá bom, doutor. Certo? Beleza. Eu te agradeço, doutor Eduardo, por mais essa vez aí que nós conversamos, né? E te desejo aí tudo de bom, muita saúde e muita paz. Tá bom, obrigado. E que deixo muitas felicidades para que Guarani cresça cada vez mais. Tá bom.